É uma noite quente de junho de 2023 e uma tensão sinistra toma conta das ruas de Rostov-do-Don. Normalmente, cheias com a agitação de uma cidade russa, hoje à noite essas ruas ressoam sob o peso de esteiras de tanques e caminhões militares. Colunas de homens fortemente armados em uniformes marcham, mas eles não são um invasor estrangeiro ou o exército russo regular. Eles são o Grupo Wagner, um exército particular notório, uma vez leal ao Kremlin, e eles acabaram de se voltar contra a liderança militar russa. Os moradores olham com incredulidade enquanto mercenários do Wagner tomam o quartel-general do Distrito Militar do Sul da Rússia, assumindo o controle de uma cidade de mais de 1 milhão de pessoas sem disparar um tiro. Notícias deste motim se espalham rapidamente. À meia-noite, o mundo está assistindo a transmissões ao vivo das ruas de Rostov. Em suas telas, vêem homens armados montando postos de controle e até confrontando oficiais russos desconcertados dentro de seu próprio centro de comando. É uma cena digna de um thriller de espionagem. As forças de um senhor da guerra rebelde, mantendo uma cidade russa importante e desafiando abertamente a autoridade de Moscou. No entanto, isso é apenas o começo. Logo, o líder do Wagner, Yevgeny Prigozhin, ordena que seus homens avancem mais. Os motores rugem e um comboio de veículos blindados avança para o norte. Seu destino? Moscou. Pela primeira vez em décadas, uma insurreição armada está marchando sobre a capital russa. Quando a noite se transforma em amanhecer em 24 de junho, a coluna Wagner avança rapidamente pela rodovia. Eles cobrem centenas de quilômetros, destruindo qualquer bloqueio em seu caminho. Helicópteros de ataque russos aparecem, mas as tropas de Wagner estão preparadas. Eles derrubam várias aeronaves com mísseis antiaéreos, supostamente matando aviadores russos que tentaram detê-los. Parece que nada pode deter seu avanço. Atualmente, eles estão a cerca de 200 quilômetros de Moscou. O impensável está acontecendo. Um exército privado está prestes a invadir Moscou e as forças do Estado russo parecem paralisadas. Na capital, bloqueios são erguidos e a Praça Vermelha é isolada. Soldados russos se posicionam nos arredores de Moscou, preparando-se para um confronto. Os moscovitas comuns acordam com alertas de emergência em seus telefones, instruindo-os a ficarem dentro de casa. Moscou está se preparando para a batalha. E no Kremlin, o presidente Vladimir Putin enfrenta o desafio mais perigoso ao seu governo até agora. Como isso aconteceu? Para entender por que a Rússia foi lançada no caos naquele dia de junho, precisamos olhar para o homem que orquestrou este motim e o que o levou a tais extremos. Mas primeiro, enquanto as forças do Wagner avançam em direção a Moscou, Putin toma uma decisão que definirá o curso desta rebelião. Nas primeiras horas de 24 de junho, com seu país à beira de uma guerra interna, Vladimir Putin se dirige à nação em uma transmissão de emergência pela televisão. Olhando friamente para a câmera, ele parece mais irritado do que qualquer pessoa se lembra. Ele condena as ações do Grupo Wagner como traição, uma facada nas costas da nação. Sem mencionar Prigozhin pelo nome, Putin critica ambições exorbitantes e interesses pessoais que levaram a um motim armado. Sua voz transborda de raiva enquanto ele promete punir aqueles que pegaram em armas contra a Rússia. Este não é apenas um discurso de controle de crise. É um aviso direto de um líder que construiu seu poder na lealdade absoluta. Putin até compara a crise com a turbulência revolucionária de 1917, quando a guerra e a revolta derrubaram o Império Russo. A mensagem é clara. Se esta rebelião não for interrompida, ela pode dividir o país. Em mais de 2 décadas de governo, Putin não tolerou nenhum desafio tão ousado. Agora, na TV ao vivo, ele está efetivamente rotulando Prigozhin e seus combatentes como traidores da mãe Rússia, um crime que historicamente tem sido punido com as penalidades mais severas. Em todo o governo da Rússia, os funcionários se apressam para mostrar lealdade. Generais e governadores ecoam o apelo de Putin por unidade e pedem aos combatentes do Wagner que se rendam. A TV estatal denuncia constantemente os traidores, e os jatos de combate voam sobre Moscou em uma demonstração de força. No entanto, mesmo com Putin clamando sobre traição, a coluna blindada do Wagner continua avançando para o norte, aparentemente sem ser dissuadida. O mundo inteiro segura a respiração. Putin vai ordenar que o exército russo abra fogo contra as forças de Wagner, arriscando um conflito civil sangrento? Os combatentes do Wagner vão entrar em confronto com as unidades lealistas nos arredores de Moscou? Enquanto a Rússia avança rapidamente em direção a um possível confronto, as pessoas em todo lugar estão perguntando: quem é Yevgeny Prigozhin e o que o motivou a fazer isso? Para entender a rebelião Wagner, precisamos voltar no tempo e explorar a rivalidade e a ambição por trás disso. Yevgeny Prigozhin não é um general ou político típico. Ele é uma figura com um caminho incomum para o poder. Ele passou de um criminoso condenado que se tornou magnata da alimentação, ganhando o apelido de chefe de Putin, a fundador de um notório exército privado. Esse exército é o Grupo Wagner,
uma força mercenária que se tornou uma ferramenta oculta de Putin para conflitos estrangeiros. Os lutadores do Wagner apareceram sempre que o Kremlin precisava de força não oficial, mas foi na Ucrânia durante a invasão de 2022 que o Wagner se tornou realmente indispensável para o esforço de guerra de Moscou. Na Ucrânia, o Wagner teve um papel crucial, especialmente na árdua Batalha de Bakhmut, uma das lutas mais sangrentas da guerra. Os homens de Prigozhin finalmente tomaram Bakhmut após meses de combates brutais e enormes baixas. Mas a vitória teve um preço, e Prigozhin estava furioso com a liderança militar da Rússia pelo que ele via como uma falta de apoio. Ele desabafou publicamente, lançando insultos ao ministro da Defesa Sergei Shoigu e ao general Valery Gerasimov. Durante meses, Prigozhin acusou os altos comandos da Rússia de incompetência e até de traição, alegando que deixaram o Wagner sem munição e permitiram que seus homens morressem desnecessariamente. Esses desabafos foram sem precedentes na Rússia de Putin, um senhor da guerra zombando abertamente dos generais mais altos do país nas redes sociais. Em junho de 2023, a disputa estava em um ponto crítico. O Ministério da Defesa tomou medidas para controlar o Wagner, ordenando que todos os combatentes do Wagner assinassem contratos com o Ministério da Defesa até 1º de julho. Prigozhin recusou categoricamente, vendo isso como uma tentativa de tirar seu poder. Mais ou menos na mesma época, ele lançou um vídeo denunciando toda a guerra na Ucrânia como baseada em mentiras, contradizendo diretamente a justificativa de Putin para a invasão. Foi uma linha que nenhum insider do Kremlin tinha cruzado antes. A faísca final veio em 23 de junho de 2023. Naquele dia, Prigozhin afirmou com raiva que o exército russo havia atacado um acampamento Wagner com mísseis, matando muitos de seus homens, uma acusação que o Ministério da Defesa negou. Enfurecido e convencido de que os generais haviam ultrapassado um limite, Prigozhin decidiu agir. Ele chamou isso de uma marcha pela justiça, com o objetivo de remover a liderança corrupta e incompetente do exército. Claro, marchar para Moscou com uma força armada foi essencialmente uma tentativa de golpe, quer ele admitisse ou não. Prigozhin provavelmente sabia que isso era uma aposta de tudo ou nada. Se ele ficasse parado, o Wagner poderia ser desmontado e ele poderia ser preso ou pior. Então ele apostou tudo e enviou seus homens correndo em direção a Moscou. Notavelmente, Prigozhin direcionou sua ira a Shoigu e Gerasimov, não ao próprio Putin. Ele foi cauteloso para não criticar Putin, possivelmente esperando que o presidente concordasse em demitir os generais. Mas ao capturar Rostov e marchar com um exército em direção à capital, Prigozhin cruzou um limite que Putin não poderia ignorar. Foi a primeira vez nos 23 anos de governo de Putin que uma insurreição armada de dentro ameaçou seu controle sobre o poder. A ousada movimentação de Prigozhin foi alimentada por vingança pessoal, ambição e frustração com o esforço de guerra da Rússia. Essa combinação explosiva deu início ao motim do Wagner. Quando as tropas Wagner se aproximaram a poucas horas de carro de Moscou, o cenário parecia pronto para um confronto sangrento. Mas em uma reviravolta que quase ninguém esperava, a crise parou abruptamente. Na tarde de 24 de junho, Prigozhin anunciou de repente que suas colunas iriam parar seu avanço. Em uma mensagem de áudio, ele disse que seus combatentes estavam recuando para evitar derramar sangue russo. E assim, a rebelião imediata acabou. Em um momento, a Rússia estava à beira de uma guerra civil, no próximo, o motim simplesmente evaporou. O que aconteceu? A resposta, um acordo intermediado no mais alto nível com um mediador improvável. Alexander Lukashenko, o presidente de Belarus e um aliado próximo de Putin, interveio para negociar. Após uma série de telefonemas, Lukashenko surgiu como o mediador de um acordo entre o Kremlin e Prigozhin. Como exatamente ele convenceu o impetuoso chefe do Wagner a recuar ainda é obscuro. Provavelmente houve promessas e talvez ameaças, mas os principais pontos estavam claros. Prigozhin interromperia a rebelião e iria para o exílio na Bielorrússia. E em troca, o governo de Putin garantiria a segurança de Prigozhin e pouparia o Wagner de punição. Naquela noite, os termos estavam sendo cumpridos. Os combatentes do Wagner se retiraram de Rostov-on-Don, encerrando sua breve ocupação do quartel-general militar. Vídeos mostraram as tropas de Wagner saindo da cidade, até tanques sendo carregados em caminhões de plataforma, enquanto espectadores assistiam cautelosamente. Ao mesmo tempo, comboios de Wagner na rodovia deram meia volta e retornaram aos seus acampamentos. A marcha em Moscou foi interrompida a tempo. Nenhuma batalha campal foi travada. O acordo em si foi surpreendentemente indulgente, dadas as circunstâncias. O Kremlin anunciou que Prigozhin não enfrentaria acusações pela rebelião. O caso de traição contra ele seria arquivado. Os lutadores do Wagner que se juntaram à revolta também escapariam da acusação. Na verdade,
aqueles que não estavam envolvidos em crimes graves receberam a opção de assinar contratos com o exército russo. Essencialmente, os amotinados foram perdoados em troca de recuar. Foi bem diferente da severa vingança que muitos esperavam que Putin infligisse aos traidores. Dentro da Rússia, houve um enorme alívio pelo fato de o derramamento de sangue ter sido evitado, mas também houve uma perplexidade generalizada. Os russos perguntaram: como Prigozhin pôde liderar uma rebelião armada e depois sair livre? Por que Putin, após denunciar Wagner como traidores, permitiria que seu líder simplesmente fosse para a Bielorrússia? Alguns especularam que Putin queria evitar um massacre a todo custo. A rapidez e a escala do motim o forçaram a um compromisso rápido. Outros pensaram que Prigozhin poderia ter tido influência ou apoiadores dentro do sistema que o salvaram da destruição imediata. Seja como for, a Rússia passou da beira de um golpe de volta a uma normalidade incômoda em apenas 24 horas. Parecia quase que todo o acontecimento havia sido apenas um pesadelo bizarro e passageiro, mas era tudo bem real e a história não tinha acabado. O mundo não teve que esperar muito para descobrir o que o destino reservou para Prigozhin após sua aposta audaciosa. Apenas 2 meses depois, Yevgeny Prigozhin encontrou um fim súbito e misterioso. Em 23 de agosto de 2023, um jato particular, levando Prigozhin e vários de seus principais tenentes do Wagner, decolou de Moscou com destino a São Petersburgo. No meio do voo, o avião inexplicavelmente caiu do céu na região de Tver, na Rússia. Testemunhas relataram uma explosão repentina no ar e a aeronave se desintegrou antes de cair no chão. Não houve sobreviventes. Prigozhin, o guerreiro que ousou marchar sobre Moscou, estava morto. Seus restos foram encontrados entre os destroços carbonizados. A notícia da morte de Prigozhin causou grande impacto na Rússia, mas não foi uma surpresa completa. De fato, muitos observaram com humor negro que esse resultado era inevitável desde o momento em que ele interrompeu sua rebelião. As palavras anteriores de Putin sobre traição ainda ecoavam, e poucos acreditavam que a morte de Prigozhin fora um acidente. Quase imediatamente, especulações surgiram de que isso foi um assassinato, uma vingança pela rebelião. Fontes de inteligência ocidentais indicaram que uma explosão a bordo provavelmente derrubou o avião, e quase ninguém acreditava que uma falha mecânica fosse a causa. Seria uma bomba escondida no jato? Sabotagem de pessoas de dentro? A causa exata permanece oficialmente não confirmada, mas a mensagem que a maioria das pessoas entendeu foi clara: cruzar o caminho de Putin pode ser fatal. O Kremlin negou qualquer envolvimento no acidente, é claro. Vladimir Putin ofereceu breves condolências em uma reunião televisionada, chamando Prigozhin de um empresário talentoso que cometeu sérios erros na vida. Para muitos, aquele elogio meio forçado soava como um veredicto final, sutilmente disfarçado sobre a traição de Prigozhin. Em algumas cidades, memoriais improvisados apareceram onde apoiadores do Wagner deixaram flores para seu comandante caído. Mas não houve protestos em massa ou acusações dramáticas. Na Rússia, ninguém aponta o dedo para o Kremlin abertamente em tais questões. O fim abrupto e ardente de Prigozhin foi um epílogo sombrio para a rebelião. O homem que desafiou o governante da Rússia pagou o preço máximo. O motim de Wagner não foi apenas um choque para a Rússia, tornou-se um espetáculo global. Por 24 horas, o mundo ficou hipnotizado pelo que parecia ser um jogo dos tronos da vida real se desenrolando à sombra de Moscou. Um novo senhor da guerra se levantou contra seu mestre, e a estabilidade de uma nação armada com armas nucleares estava em jogo. Esta história tinha todos os ingredientes de um drama épico: ação militar, intriga política e personagens maiores que a vida, e estava acontecendo em tempo real. Considere o elenco. Prigozhin, o chefe mercenário que fala sem rodeios e com uma rixa pessoal, essencialmente voltou suas armas contra seu próprio lado e marchou em direção a Moscou, como um general desonesto tentando tomar o trono. O oponente era Putin, o líder autoritário de longa data que de repente enfrentava um inimigo de dentro de suas próprias fileiras. As imagens daquele dia foram impressionantes. Veículos blindados de Wagner ocupando uma cidade russa enquanto os cidadãos filmavam com espanto. Um comboio de veículos rebeldes de vários quilômetros correndo em direção à capital. Putin na TV nacional prometendo esmagar os traidores. Era o tipo de drama que se espera de um filme, exceto que era dolorosamente real. Ao redor do mundo, as pessoas ficaram grudadas em feeds de notícias e redes sociais, tentando entender as atualizações inacreditáveis. Muitas pessoas fizeram referências irônicas, chamando isso de momento Game of Thrones da Rússia, ou brincando que um episódio de um thriller político estava se desenrolando ao vivo. Mas havia um medo real misturado aos memes. Isso estava acontecendo em um país com o maior arsenal nuclear do mundo,
e a palavra golpe estava na boca de todos. Comentadores ficaram maravilhados com a forma como isso expôs as falhas no regime de Putin. Afinal de contas, se um exército privado pudesse seguir em direção a Moscou sem oposição, o que isso diria sobre a solidez do controle de Putin? Em última análise, o desafio aberto ao governo de Putin é o que tornou esta saga tão envolvente. Por mais de 20 anos, Putin cultivou uma aura de invencibilidade, esmagando qualquer sinal de insubordinação. De repente, essa aura foi perfurada por alguém do seu próprio círculo íntimo. Foi uma humilhação pública para o Kremlin, mesmo que tenha durado apenas brevemente. Pessoas em todo o mundo ficaram se perguntando: será que este poderia ser o início da queda de Putin? A Rússia estava prestes a mergulhar no caos? No final, o motim se dissipou e Prigozhin foi neutralizado, mas a pura audácia do incidente garantiu que se tornasse lendário. É uma história que discutiremos por anos, prova de que a verdade pode ser mais estranha e mais dramática do que a ficção. A breve revolta do grupo Wagner em junho de 2023 será lembrada como um dos episódios mais bizarros e dramáticos da era Putin. Em um período de apenas 24 horas, expôs fissuras em um regime que parecia inabalável. Por um momento tenso, os amotinados fizeram o mundo se perguntar se o governo de Vladimir Putin estava prestes a desmoronar. Não estava. Não aconteceu, pelo menos não naquele dia. Mas o simples fato de quase ter acontecido enviou um arrepio pelo Kremlin e uma mensagem ao redor do mundo. Após o ocorrido, Putin permaneceu no comando e o Wagner foi efetivamente desmontado ou absorvido, mas a aura de controle absoluto foi abalada. Os russos testemunharam um líder militar desafiar Moscou e viver para contar a história, mesmo que por apenas um par de meses. Isso era algo verdadeiramente inimaginável antes. A confiança dentro do sistema de Putin provavelmente foi abalada, e qualquer possível desafiador aprendeu uma lição assustadora com o destino de Prigozhin. A saga terminou com a morte dramática de Prigozhin, um ponto final que destacou os custos da traição. O motim em si falhou em destituir qualquer líder ou mudar o curso da guerra da Ucrânia. No entanto, revelou tensões profundas dentro da estrutura de poder da Rússia e deu ao mundo uma visão sem precedentes das rivalidades e frustrações que fermentam sob a liderança de Putin. Foi uma história de ambição desmedida e arrogância, de lealdade e traição, um thriller da vida real que manteve todos na expectativa até o ato final. À medida que a poeira baixou, uma coisa ficou clara. Mesmo em um sistema autoritário rigidamente controlado, uma rebelião audaciosa pode abalar as fundações, mesmo que brevemente. A rebelião militar mais louca da Rússia foi de curta duração, mas já ocupou seu lugar como um conto de advertência na história russa, um lembrete dramático de que o poder, por mais absoluto que pareça, nunca pode ser dado como garantido.